Palavra o vereador Alberto Meneguzzi. Senhor presidente, eu sou autor desse projeto. Infelizmente, em função dessa pandemia, em função do regramento para esse período, nós não temos um plenário, um local mais adequado, não há presença de público, só a presença de alguns assessores aqui e alguns técnicos da própria Câmara de Vereadores. Então, uma homenagem, mesmo que seja um nome de rua, ela fica prejudicada, né? Mas nós temos a transmissão de TV, nós temos a transmissão de redes sociais, e é importante a gente destacar a figura do Frei Renato Zanolla. O Frei Renato, trabalhei com ele na Rádio São Francisco, e na Rede Sul. Ele faleceu em 2013, teve uma batalha incansável contra um câncer, e é um comunicador nato, não é apenas um frei capuchinho, mas é um radialista, e além da formação de filosofia, teologia, também tem a formação de jornalista, radialista. E o Frei era uma voz serena, uma voz grave, uma voz bonita. Fora essa voz que passava toda uma serenidade, toda uma confiança para quem lhe ouvia, ele tinha também uma postura muito diferente. E por essa razão ele marcou tanto as comunidades por onde ele passou. E ele não passou só por Caxias do Sul, tem sua origem lá em Veranópolis. No telão também apresento algumas fotos gostaria que a TV pudesse ir mesclando a imagem dele ali, obrigado à assessoria, algumas fotos do Frei Renato, da sua história, sua infância, das missões, enfim, ele era um missionário, passou por várias cidades, Veranópolis, Vacaria, Flores da Cunha, Marau, Porto Alegre, enfim, e outras tantas cidades de Santa Maria. Como eu disse, ele era formado em filosofia, teologia, jornalismo e era radialista. Atuou como frade, como frei, nas missões populares, né? E por ter esse dom da área de comunicação, e por ter essa formação na área de comunicação, o Frei Renato Zanolla também ele participou ativamente da programação religiosa das emissoras como a Rádio Fátima, trabalhou efetivamente na coordenação por parte da província, na antiga TV Difusora, hoje a TV Band, né, Bandeirantes, era o coordenador da programação, trabalhou nos meios de comunicação e também na área pastoral, na cidade de Tangará da Serra. Tangará da Serra fica no Mato Grosso, lá também há uma missão, há um trabalho dos freis capuchinhos. Trabalhou na área pastoral e de evangelização e também de comunicação em Santa Maria. Enfim, sempre onde esteve, trabalhou na rádio, nas emissoras de rádio, que são dos freis capuchinhos, e trabalhou ativamente na programação religiosa da Rádio Fátima, da Rádio Veranense, e a partir de 2000 também, vereador Périco, na programação da Rádio São Francisco e da Rede Mais Nova. E aqui em Caxias do Sul ele trabalhava, coordenava, apresentava o programa Clube da Esperança, que era um programa apresentado nas noites da rádio, de domingo a quinta-feira, Um Olhar Diferente e Um Momento de Paz, que eram programas rápidos, assim, programetes de reflexão sobre os assuntos do momento do mundo. E também ajudou a produzir, apresentar em determinados momentos o Jornal da Igreja e o programa Razões da Fé. O programa Razões da Fé é um programa muito interessante. Eu também apresentei esse programa, que ia ao ar aos domingos da manhã para todo o estado do Rio Grande do Sul. E fora do estado do Rio Grande do Sul também, né, que tratava sobre as questões teológicas, as questões da Igreja Católica. Então, o Frei Renato teve toda uma caminhada. E o programa que ele apresentava nas madrugadas, o Clube da Esperança, ele não era só um programa de rádio, ele era um programa que criou um clube de ouvintes também, um grupo de ouvintes. Era um dos poucos programas de rádio que tinha também fã-clube, né? E desse fã-clube, desse grupo de ouvintes, do trabalho do Frei Renato Zanolla, surgiu um evento que hoje é lei aqui em Caxias do Sul, que é o Natal da Praça. Lei, inclusive, aprovada em 2019, está na programação do município, de autoria do vereador Velocino Ex, se não me falha a memória. Depois de toda a polêmica, porque o Natal da Praça tem 17 anos já, completaria 17 anos, e apenas um ano ele não foi na praça, por uma decisão do então prefeito Daniel Guerra. Esse ano, o Natal da Praça também foi suspenso, em função da pandemia.
Então, vai ser uma bênção especial. Vai ser uma bênção especial que os freios vão fazer via rádio mais nova e via a tua rádio. Eu peço uma declaração de líder para poder continuar essa exposição. Em declaração de líder, bancada do PSB, vereador Alberto Meneguzzi continua com a palavra. Tenho que marcar o tempo aqui de 10 minutos. Estou conseguindo digitar aqui. Sim, bom, eu tenho que bater o escanteio o vereador e Meneguzzi ia voltar a fazer o programa do Frei Renato. Talvez até nem utilize aqui os 10 minutos, apenas para concluir e dizer que o Clube da Esperança é um programa de rádio, que era também um grupo de ouvintes, surgiu um fã-clube também, e aí, a partir desse programa, surgiu o Natal na Praça. Né? O Frei Renato, aliás, em 2003 teve essa ideia, junto com outras pessoas, ele vestiu a batina franciscana, a estola, foi para a praça e começou a dar uma bênção na praça. E isso ganhou uma repercussão muito grande, porque as pessoas que passavam por ali querem essa bênção, independentemente da sua profissão de fé. Então, é um momento muito marcante e que ganhou uma proporção muito maior nos anos seguintes. Tinha até uma programação que a emissora de rádio fazia junto com essa bênção, com outras atividades, shows, enfim. Felizmente, virou um evento da programação do município e tomara a Deus que nos anos seguintes, né, no ano que vem, depois de passar toda essa pandemia, esse evento possa voltar à sua normalidade. Porque é um momento, nesse ano ia acontecer dia 9 agora, é um momento muito bacana, divino, simples, em que as pessoas se sentem realmente, né, uma bênção. Qualquer pessoa pode abençoar a outra, mas uma bênção vinda também dos freios capuchinhos na praça, em época de Natal, ganha uma proporção muito grande. E essa ideia surgiu no Clube da Esperança, através do trabalho do Frei Renato Zanolla e de outras pessoas que também o ajudavam, e, enfim, encampada pela província dos Capuchinhos e por vários órgãos de comunicação também dos Freis Capuchinhos, como a tua rádio e a rádio mais nova. Então, destacar isso, né? E destacar que é uma homenagem simples. Às vezes o nome de rua ele acaba sendo até criticado. Os vereadores, né, fazem... Eu, em 4 anos de mandato, o segundo nome de rua. O primeiro foi para a menina Ana Clara, né, e foi muito emocionante homenagear essa menina, que foi assassinada ali no Pio X, e agora o Frei Renato Zanolla, que foi um marco no trabalho da comunicação de Caxias do Sul, na comunicação religiosa, na comunicação católica, enfim, era uma pessoa cativante, e é descrito pelos amigos, pelas pessoas que conviveram com ele, pelos outros freis, por quem trabalhou com ele nas emissoras de rádio, pelas pessoas que trabalharam no Clube da Esperança, as senhoras voluntárias, enfim, como um homem reto, que sempre viveu as qualidades humanas, um frade que valorizava muito os irmãos, transmitia simpatia, amor, sacrifício e atenção. E, acima de tudo, além de um grande comunicador, de um jornalista, de um radialista, de um frei, era um missionário. E ele sempre dizia, quando ele começava os programas de rádio dele, queridos amigos e amigas, era a frase, era o bordão dele para iniciar o programa. Então, foi um grande comunicador, realmente, que trabalhou em todas as áreas, né? Não era só um apresentador, era um produtor, era um redator, enfim, ele era aquilo que a gente chama de jornalista praticamente completo, um radialista completo. Claro, ficou mais na área da comunicação religiosa, mas também dava suas opiniões e trazia uma opinião contemporânea a respeito dos assuntos. E foi uma pessoa muito importante na comunicação da Rede dos Capuchinhos, um frei evangelizador, comunicador de primeira grandeza. Dito isso, então, senhor presidente, registrar, né, e agradecer a atual direção, a equipe de jornalistas e funcionários da tua rádio, antiga Rádio São Francisco, da Rede Mais Nova, da Rede Tua Rádio, também a todos que fizeram parte dessa emissora, no qual eu me incluo ao longo dos últimos anos, aos capuchinhos, como é impossível nominar todos os freis. Nós nominamos os atuais párocos, o Frei Marcelo Carvalho,
o Frei Ismael Sartor, para homenagear todos os párocos que passaram pela paróquia durante todos estes anos, em que também o Natal na Praça vem acontecendo. E também homenagear todos os demais capuchinhos que trabalham e que já trabalharam em Caxias e que participaram da Bênção na Praça. E eu quero nominar aqui, em nome desses freis todos, o Frei Jaime Bétega, que está nos acompanhando, inclusive, que participou de todas as edições, em nome do Frei Jaime Bétega, uma homenagem a todos os freis. E a família Zanola, né, aos primos, aos sobrinhos do Frei Renato, que são espalhados em diversas cidades do Rio Grande do Sul, e ainda nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás. Muitos desses parentes estão assistindo essa sessão através dos diversos meios de transmissão, através das redes sociais, alguns através da TV, mas principalmente através das redes sociais. E também os integrantes do Clube da Esperança, que na impossibilidade de nominar todos os integrantes aqui do Clube da Esperança, eu quero citar a dona Edith Corso, que é uma das fundadoras, que era coordenadora também do Clube da Esperança, e através dela todos os integrantes e as integrantes, e as famílias que se faziam presente e também ajudavam, auxiliavam, e também o Dr. Kleber Brisotto. O Dr. Kleber Brisotto é uma figura, assim, é médico, mas adora rádio. Desde a sua adolescência trabalha em rádio e ele substituía, ele revezava, de vez em quando, a apresentação do programa Clube da Esperança com o Frei Renato Zanola. Então, quando o Frei Renato não podia ou tinha algum compromisso, havia um revezamento com o Dr. Kleber Brisotto, que até hoje, né, além do exercício da medicina, atua em emissoras de rádio. E também, através deles, a homenagem a todos os demais integrantes do Clube da Esperança e aqueles que fizeram, conheceram, trabalharam e atuaram com o Frei Renato Zanola. Então, queria deixar essa homenagem, né, ao Frei Renato, em nome da família, agradecer a todos os vereadores, a essa casa, também pela disponibilidade de colocar na pauta esse projeto. No final do ano, é meio simbólico fazer essa homenagem, aprovar esse projeto de iluminação de rua bem próximo do período de Natal. E, infelizmente, repito a todos que estão nos assistindo, em função da pandemia, do regramento, de tudo que tem acontecido também em Caxias do Sul, que também nós aqui da Câmara de Vereadores estamos enfrentando, há todo um regramento, há toda uma diferenciação na nossa sessão. O Frei Renato mereceria até uma outra situação, com os vereadores presentes, mas tenho certeza que os vereadores, mesmo online, mesmo de forma remota, estão também avalizando esse discurso e dando os parabéns a toda a família e vão avalizar também, peço que votem favoráveis a essa iluminação de rua e essa homenagem que fica para sempre para o Frei Renato Zanola. É simples, mas é importante destacar isso. Era isso, então, senhor presidente.